Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário, em que você esteja acessando essa videoaula, mas seja bem-vindo independente do horário. Então, hoje nós vamos estar dando início ao estudo do capítulo 8, capítulo esse que vai falar aí sobre a área dos polígonos. E aí, turma, para introduzirmos aí o assunto, para darmos início a esse conteúdo, vamos ler aí essa informação aí, que está sendo compartilhada. A floresta amazônica tem uma área de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, distribuída em 9 países da América do Sul. No Brasil, o bioma cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados, espalhados por 9 estados. Entre agosto de 2015 e julho de 2016, vou até frisar aqui, vou até marcar, o desmatamento foi equivalente a 1.118 campos de futebol, Infelizmente, é uma triste notícia, Infelizmente aí o homem vem a cada dia, a cada tempo que passa, degradando o meio ambiente. Mas enfim, turma, por que essa notícia vai ser utilizada como abertura do nosso capítulo? Porque ela está falando aí de quilômetros quadrados, que é uma das unidades de medida para se estipular área, ok? Então, foco na videoaula de hoje. Infelizmente, começamos a videoaula de hoje aí com uma notícia não muito bacana, mas aí serve de alerta. Vamos nos conscientizar em relação aos recursos da natureza. Então, turma, medidas de superfície é a mesma ideia de área, certo? É uma outra nomenclatura que pode ser utilizada em relação ao estudo das áreas, ao cálculo das áreas. E nós já estudamos que a área de uma figura plana indica aí quantas vezes uma determinada unidade de medida de superfície cabe na superfície da imagem, ou da figura, ou da floresta, ou de um campo de futebol, ou da sala da minha casa, certo? Além disso, também vimos que podemos determinar a área de um quadrado ou de um retângulo calculando o produto entre as medidas de seus lados. Lembrando que produto está relacionado à operação matemática da multiplicação. Então, para determinarmos a área de um quadrado ou de um retângulo, basta multiplicarmos a medida de 2 de seus lados. Vamos relembrar como calcular a medida da área de um quadrado e de um retângulo. Lembrando que essa área é calculada pelo produto da medida de 2 de seus lados. Então, turma, temos aqui um retângulo e temos aqui um quadrado. Lembrando que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo será um quadrado. Por quê, professor? Vamos observar, turma. Para o quadrilátero ser classificado como retângulo, ele precisa ter os seus 4 ângulos retos. Isso tanto se aplica no retângulo quanto no quadrado. Porém, no caso dos quadrados, os seus 4 lados são iguais, coisa que não ocorre no retângulo. No caso do retângulo, a gente observa que os lados opostos, que são esses lados aqui, que fica um de frente para o outro, certo? No caso do retângulo, os lados opostos é que vão ser iguais. Então, se aqui, turma, eu tenho 3 centímetros, aqui eu também terei 3 centímetros. Se aqui eu tenho 5 centímetros, aqui eu também terei 5 centímetros. Por isso que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo será um quadrado, ok? Fiquem espertos em relação a isso. Mas como nós estamos falando basicamente do mesmo polígono, a forma de calcular a área tanto no quadrado quanto no retângulo é a mesma.
basta multiplicarmos aí a medida de 2 dos seus lados. Então, aqui no nosso primeiro caso, que é o retângulo, 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Por que que aqui a unidade de medida fica ao quadrado? Lembrem-se lá da propriedade das potências. Quando multiplicamos potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Por isso que no caso aqui das áreas, da medida de superfície, a unidade em questão sempre estará ao quadrado, ok? A não ser quando é uma medida já específica para a área, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas aqui, turma, então, ó, 5 vezes 3, 15. E vocês podem observar, que aqui dentro nós teremos exatamente 15 quadrados, onde cada um dos lados desse quadrado aqui, nós teremos 1 centímetro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, é como se um quadradinho desse aqui, ó, tivesse 1 centímetro quadrado, aí como medida de superfície. É como se um quadradinho desse aqui fosse a unidade padrão. Então, dentro desse retângulo aqui, nós teremos 15 centímetros quadrados. Já no caso do nosso quadrado, 4 vezes 4, nós já sabemos que é igual a 16. Como eu estou multiplicando centímetro por centímetro, então fica 16 centímetros quadrados. Então, vocês já perceberam que aqui dentro nós teremos 16 quadradinhos, onde a área de cada quadradinho desse aqui será igual a 1 centímetro quadrado. E aí, turma, eu acabei de falar, né, que quando nós estamos calculando a área, a unidade sempre fica ao quadrado. A não ser quando é uma unidade específica para a área, para a superfície. Que no caso aqui nós estamos falando do hectare. Então, observe que hectare, que a sigla é HA, ele não está ao quadrado, porque ele já é uma unidade própria para isso, certo? É uma unidade especial. Mas vamos lá. De maneira parecida, vamos calcular agora a medida da área de um terreno de formato retangular, cujos lados medem 400 e 500 metros. E vamos aí utilizar o hectare como unidade de medida de superfície. Um detalhe, tá, turma? Olha só aqui no atenção. Um hectare ele equivale a um terreno cujo formato é um quadrado e cujo lado desse quadrado é igual a 100 metros. O que que isso significa dizer? Turma, vamos aí pensar um pouquinho. A área de um quadrado é lado vezes lado. Se um hectare corresponde à área de um terreno com formato quadrado e cujo lado desse quadrado tem 100 metros, então, se eu fosse calcular a área desse terreno, nós teríamos o quê? 100 vezes 100, que é igual a 10.000 metros quadrados, ou seja, um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ok? Então, guarde aí essa informação. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, vamos aqui continuar, turma. Está aqui o nosso terreno em formato retangular. Então, temos aqui a medida de um dos lados, 400 metros, e a medida do segundo lado, 500 metros. 400 vezes 500, temos aqui 200.000 metros quadrados. Lembra que eu falei há minutos atrás, há segundos atrás, que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, turma, se você pega 10.000, aliás, se você pega 200.000 e divide por 10.000, então, ó, no 10.000 nós temos 4 zeros. Cortando aqui, ó, 4 zeros, sobra 20, ou seja,
a área, se eu fosse representar a área desse nosso terreno em hectares, teríamos aí 20 hectares, ok? Fiquem espertos em relação aí a essa nossa observação, ok? Ou seja, se eu quero transformar metros quadrados em hectares, eu pego o valor da medida em metros quadrados, como nós estamos vendo aqui, ó, e divide essa medida por 10.000. E aí o resultado obtido será a representação aí em hectares. Se fosse o inverso, pegaremos a medida em hectares e multiplicaríamos por 10.000, e aí o resultado encontrado seria a representação em metros quadrados. E aí, turma, temos aí uma questão do módulo de vocês. Não vou especificar a página, então fiquem de olho em que questão foi essa, de que página essa questão foi retirada. Então, olha só, turma, mas é a segunda questão de uma determinada página. Mas vamos ao que nos interessa. A questão ela diz o seguinte: o comprimento de um terreno retangular é de 225 metros. O perímetro desse terreno é igual ao perímetro de um outro terreno, cujo formato desse segundo terreno é um quadrado. E o lado desse quadrado mede 185 metros. Baseando-se nessas informações, calcule aí a medida da área em metros quadrados do nosso terreno retangular. Pois bem, turma, vamos aqui organizar as informações para que possamos ter aí uma noção melhor de que cálculo e como o cálculo deve ser realizado. Então, primeiro, vamos aí lembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, de um polígono. A questão falou para nós que o perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. O lado desse quadrado mede 185 metros. Nós sabemos que o quadrado é um quadrilátero. E cujo aí, os 4 lados desse quadrado vão ter exatamente a mesma medida. Então, primeiramente, vamos calcular o perímetro desse quadrado, que poderia ser feito de duas formas. Somando a medida dos 4 lados, que é 185, ou multiplicando 185 por 4. Teremos aí como resultado do perímetro do nosso quadrado 740 metros. Por que aí não está o quadrado? Porque perímetro não determina área, certo? Então, o perímetro sempre vai estar em metros, centímetros, quilômetros, mas nunca com essas unidades elevadas ao quadrado. E aí, turma, vamos agora analisar o nosso terreno de formato retangular. Então, nós já sabemos que essa nossa imagem, esse nosso retângulo, vai ter o mesmo perímetro do quadrado, cujo o lado tem medida igual a 185. Se nós analisarmos, turma, como eu já falei no começo da videoaula de hoje, no retângulo, os lados opostos vão ter a mesma medida. Então, aqui, onde eu estou apontando a seta em amarelo, esse lado ele também vai ter medida igual a 225 metros. Da mesma forma que aqui, ó, onde eu estou utilizando a seta em vermelho, se aqui é x metros, aqui também será x metros. Turma, se eu estou falando aí no início da questão que o nosso quadrado e o nosso retângulo tinham o mesmo perímetro e que perímetro é a soma de todos os lados, então o que é que eu posso determinar? 225 mais 225 mais x também será igual a 740 metros, porque o perímetro do nosso retângulo é igual ao perímetro do nosso quadrado. 225 mais 225, 450, x mais x igual a 2x, e eu repeti aqui o nosso 740 porque ele não foi utilizado. Dando continuidade à resolução da nossa equação, eu já sei que esse 450 ele vai ter que passar para cá, ó, para depois da nossa igualdade. E ele vai passar para cá subtraindo, pois teoricamente aqui, como ele estava positivo no primeiro membro, então no segundo membro ele vai passar subtraindo.
Então, turma, 2x será igual a 470 menos 450. Teremos aí como resultado dessa subtração 290. Esse 2 e esse x, eles também estão realizando uma operação matemática entre si, que é a operação da multiplicação. E esse 2 ele também vai ter que passar para depois da nossa igualdade. E ele vai realizando a operação inversa, ou seja, x será igual a 290 dividido por 2. X será igual a 145 metros. Porém, turma, a nossa questão ainda não acabou, pois ela quer a área. Ela quer a área do nosso terreno no formato retangular. E nós já sabemos que a área de um retângulo é base vezes a altura, ou seja, 225 metros vezes 145 metros. Realizando aí essa multiplicação, chegamos ao seguinte cálculo: 32.625 metros quadrados. Essa é a área do nosso terreno em formato retangular, certo? Então, não esqueçamos, a área de um retângulo é calculado aí pela multiplicação da base pela altura, ou do comprimento pela largura, ou do comprimento pela altura. Contanto que vocês sempre multipliquem aí os dois lados do retângulo, ok? Finalizamos a videoaula de hoje. Corram para o módulo 3 e resolvam aí as páginas 149, 150 e 151. Não esqueçam da importância da resolução, certo, dessas atividades. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.